Coisa boa, a doutora Emília Olha já só. está aqui Em lindamente, ritmo, já né? em clima de São Pedro. Claro, lógico. A gente é nordestina, sergipana por demais, tem que aproveitar, né? Ela é sergipana arretada lá de Lagarto. Lagarto, exato. Bem-vinda ao Balanço Oh, Geral, que bem-vinda à bom TV revê-la, Atalaia. viu? Ótimo Muito revê-la bom. também. É. Vamos então às perguntas. Esse é um dos quadros de maior interatividade com o público aqui. Quadro Seu Direito aqui na tela do BG. Vamos então à primeira pergunta na tela, tirando as dúvidas da população. Esse telespectador preferiu não se identificar e diz assim: o ex da minha tia foi acusado de matá-la e foi excluído da herança, mas mantido na meação do imóvel. Gostaria de uma explicação. Pronto. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque tem coisas que eu vou falar aqui que muita gente não sabe ainda. Tem gente, por exemplo, que faz uma atrocidade dessa, pensando que vai levar vantagem. A lei já estabelece que quando a pessoa é atingida com a tentativa de homicídio ou mesmo é um homicídio consumado, se estava pensando em receber herança por conta disso, não recebe. Isso aí, herança primeiro é uma coisa que se trata pós-morte. Então, se houve morte com esse motivo, a pessoa é desligada. Há uma previsão na lei de ingratidão, de indignidade. Então, a pessoa não vai receber essa parte da herança. Agora, o que me chama a atenção aqui é uma outra pergunta, que é a questão da meação. A meação está ligada ao regime de casamento. Então, aí, provavelmente, ele poderá ter direito a essa meação, porque está ligada à questão do que foi construído juntos. Ele perde também, sabe o quê? O direito de habitação, porque está ligado ao direito sucessório, direito de herança, a habitação de ficar naquela casa. Portanto, eu penso que está bem explicado isso aí. São duas situações. A perda por causa da indignidade, né, da morte, e a meação ele ainda consegue ter, porque foi construído juntos, é regime de casamento. Então ele consegue ter acesso a esse direito por causa da meação meação. só, A apenas. meação. É. Pronto, esclarecida então a dúvida no quadro Seu Direito aqui com a doutora Emília Corrêa. Próxima pergunta na tela para a gente conferir. Sérgio Leão, ligado com a gente no bairro Jardins, aqui na zona sul da capital. Eu trabalhei um período sem registro. Esse tempo conta para a minha aposentadoria? Olha, Sérgio, boa pergunta. Porque existe muita coisa, né, na relação de contrato de trabalho. As pessoas às vezes começam a trabalhar, não tem registro, aí lá na frente quer fazer o registro, mas também não resolve a parte anterior. Então, nesse caso, se a pessoa pode comprovar através de alguns outros documentos, ela pode comprovar através de testemunha também, mas para fins previdenciários, lá na frente, ela não perder aquele tempo para fins previdenciários de aposentadoria, de benefício, algum benefício auxílio-doença, alguma coisa assim, tá? Mas basicamente é isso. O que ela vai assegurar são os fins previdenciários, que é direito também, e ela não pode perder. Agora tem que procurar essa prova e juntar junto ao INSS. Então, olha lá, reúne a prova. A prova normalmente, né? sabe? Pode ser prova testemunhal, mas não só a testemunhal. Alguma prova também documental. Às vezes um recibo que ele teve, às vezes uma conversa, um contrato, mas que depois não teve assinatura na carteira, mas não perde esse direito futuro. É importante, né? Com certeza. Quadro Seu Direito, esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. O Elias Almeida, no bairro Jardim Centenário, ligado com a gente. Me envolvi em um acidente em uma rodoviária e gostaria de saber de quem é a culpa. Olha, Elias, é muito interessante isso também, né? E aí, como ele não disse exatamente sobre o acidente, como é que é esse acidente, a gente tem alguma coisa que é muito recorrente, que é animais na pista. E isso gera acidente. Então, cada caso vai ser um caso. Mas só quem não vai pagar o pato aí nesse caso, que eu estou dando um exemplo, é o animal. Se o animal tiver um dono particular, é ele que vai responder pelos danos causados, alguma lesão causada, ou até morte, é ele que vai responder. Se não tiver dono esse animal, quem vai responder, certamente, na área de competência dessa rodovia, certamente vai ser o Estado, certo? Ou seja, a pessoa não vai sair ilesa. Mas, às vezes, algumas situações, né, que não se consegue alcançar dados, informações, que hoje é mais difícil, sempre se consegue, mas quem vai ser responsabilizado?
ou o proprietário de um animal, se for o caso do animal, né, do acidente. Estou pegando aqui em tese a situação, porque ela não trouxe detalhada. Tem que trazer os detalhes do acidente, é bom que traga detalhe, que aí a gente informa bem especificamente. Ou então o Estado, se não tiver dono, o animal não tiver um dono, um particular. É porque em direito cada situação é uma situação. Perfeito. E aí por isso que é importante o telespectador relatar como é que foi esse acidente, em que circunstância, quem colidiu com quem e qual situação foi esse acidente. Porque às vezes pode não ter sido animal, pode ter sido uma outra situação. Então cada situação é uma situação no direito. Não tem receita de bolo no direito, não. Tem que saber realmente a situação que foi. De repente o outro motorista também estava embriagado ao volante. Exatamente. Tem que ver aí. Traz detalhes que a gente dá. Mas alguém vai ser responsabilizado, logicamente, depois de toda a apuração. É isso aí, tem que apurar. E agora vamos rapidinho para o recado, mas a doutora Emília continua aqui, a gente continua com o quadro Seu Direito já já. Põe na tela aí o recadinho. E agora a gente continua aqui com o quadro Seu Direito, quadro de interatividade, onde você, telespectador, pode tirar as suas dúvidas sobre direitos, aqui com a participação e a colaboração da doutora Emília Correia. Tamires, deixa eu mandar um abraço para a Lena, que está nos assistindo. A Lena está assistindo Lena onde? Design, está assistindo lá no Shopping Parque. Muito bem, Lena. Um abraço para ela. Beijo grande aí, muito obrigada pela audiência. Com certeza. Tatiana Santos ligadinha com a gente em São Cristóvão. Alô para você que está aí em São Cristóvão. Doutora Emília, comprei um fogão na internet, mas até agora não chegou e está com um grande atraso, além do previsto. O que eu posso fazer? A Tatiana Santos desesperada pelo fogão que não chega. Pois é, Tatiana. E tem muita coisa assim na internet que acaba demorando a chegar, né? E é direito do consumidor. Olha, quando você compra qualquer coisa pela internet, você já tem aquele direito sagrado de 7 dias para você se arrepender. Digamos que o produto chegue, você não goste, simplesmente não gostou. Você tem 7 dias para devolver, ser reembolsado ou trocar por outro produto, tá? É direito do consumidor. Agora, nesse caso, foi atraso, né? Se o atraso for realmente um atraso significativo, você também pode devolver e pedir seu dinheiro de volta. Mas antes, tenham cuidado de passar e-mail para a loja ou para o local que você comprou, dizendo que não recebeu, reclamando, para justificar isso aí. É muito importante. E caso eles não cumpram com o dever e a obrigação de lhe restituir, né, de cancelar essa compra, aí você vai no juizado especial e também denuncie no PROCON, que certamente você vai conseguir. É direito do consumidor. Direito. E aí esse e-mail vai funcionar como prova. Como prova da demora. Isso é importante, né? Porque às vezes demora demais mesmo. Então não tem justificativa. E é direito do consumidor, principalmente em compra fora do estabelecimento comercial. E aí com o e-mail ela vai ter como comprovar, estabelecer no e-mail que data estava prevista a chegada desse fogão, quantos dias ela ficou esperando sem fogão, porque aí entra uma série de danos, inclusive morais. Com certeza. Ela pode ser depois ressarcida, receber algum dano moral em relação a essa espera, né? Essa espera-se desse jeito e ter todo o valor restituído. Ela pode ter aí, então, faz o registro no e-mail, já vai planejando isso para ficar tudo registrado, para depois ter aí o seu direito assegurado. Vamos então à próxima pergunta na tela aqui no Balanço Geral da Hora do Almoço. Esse telespectador ou telespectadora não se identificou e fala assim: quero me divorciar. Caso eu saia de casa, perco meus direitos? Olha, essa pergunta é uma pergunta tão recorrente, é uma dúvida de tanta gente, Tamires, que você nem imagina. Então, foi muito boa ela surgir. Não perde o direito, de jeito nenhum, tá? Quem perde o direito e que venha a ser considerado o abandono de lá, é aquela pessoa que simplesmente vai embora, que pelo menos está 2 anos ininterruptos, ausente, sem dar notícia, sem nada. Essa pessoa realmente perde. Mas aquela pessoa que sai porque não tá se sentindo segura, está sendo ameaçada, está em risco, ou simplesmente sai porque quer terminar, ela vai tomar a providência do divórcio e ela não vai perder os direitos dela em nada. Abandono de lá é uma coisa, você sair porque terminou ou porque não está dando certo mais, você vai tomar a providência seguinte e já demonstra que não houve abandono de lá, mantido todos os direitos. E aí essa saída de uma das pessoas que não quer mais prosseguir no casamento vai ser uma saída até se resolver a papelada dos bens, a papelada do divórcio. Mas essa pessoa tem o direito de sair, é o direito de liberdade dela. E ela sai, o direito de liberdade dela, o direito de decisão dela, aí ela sai e vai tomar as devidas providências do divórcio, da separação, ela vai tomar as atitudes e fica muito bem demonstrado que não foi abandono, até porque o abandono, a lei diz que tem pelo menos 2 anos de ausência,
ausência total, ininterruptos. E, de repente, essa pessoa quer sair apenas para ter um diálogo melhor, para Perfeito. suavizar, E evitar funciona. conflitos, né? E outras coisas mais, né? Conflitos e até morte. É verdade, E até violência morte. aí. É muito importante. Complicado. O quadro Seu Direito no Ar, tirando as suas dúvidas aqui com a doutora Emília Corrêa. Próxima pergunta na tela. O Fernando Silva está ligadinho com a gente em Itabaiana. Um abraço Coisa aí pra boa. ele. Terra da cebola, terra dos Itabaiana, caminhoneiros. É pertinho de Lagarto. É verdade. Eu vejo aí os itabaianenses sempre presentes e os lagartenses também ligadinhos aqui na TV de Sergipanos. Doutora Emília, gostaria de saber se tem um valor correto para a pensão alimentícia. Olha, Fernando, excelente pergunta. Sabe por quê, Tamires? É outra dúvida muito recorrente. Existe história de ser um salário, meio salário. Não existe. A lei não prevê nenhum valor determinado, fixado. É o caso a caso que vai determinar esse valor. Tem gente, por exemplo, desempregado, pais desempregados. Então, ele não tem como, às vezes, honrar com um salário, nem meio salário, né? Então, é uma coisa que não tem determinação por lei. É o juiz que vai observar a necessidade. Olha, o juiz se ampara em duas coisas: na necessidade de quem precisa receber e na possibilidade de quem vai pagar. Então, analisado isso, é que vai se determinar o valor. Normalmente, quem está desempregado ou quem está empregado e ganha um salário mínimo, por exemplo, o juiz determina cerca de 10%, 15% do salário. Mas, mesmo assim, cada caso é um caso, mas não existe um valor determinado por lei. Importante aí, o juiz analisa a situação financeira de quem vai conceder essa pensão. E a necessidade. E a necessidade de quem a vai necessidade, receber a ela pensão. sempre existe, sabe, Tamires? Mas a possibilidade nem sempre existe naquilo que a mãe está querendo receber. Então, isso é analisado, é ponderado e o juiz determina. O bom é que tem acordo entre os dois e fecha um valor e honra. Que seja Pronto, justo, que né? seja justo. E que seja possível, né? Possível, perfeito. Olha, chegou mais uma perguntinha aqui pra gente, chegou essa pergunta aqui agora há pouco, fala assim: eu trabalhei 2 anos em uma empresa e era descontado o valor do fundo, mas quando eu fui desligado, eu descobri que esse fundo de garantia não estava sendo depositado pela empresa onde eu trabalhei. Esse período vai contar para a minha aposentadoria? O que pode ser feito aí nesse caso? Essa pessoa vai precisar, com certeza, entrar com um contato com o advogado para que, se não tiver um acordo, a empresa tem que pagar, tem que honrar. Não foi erro do empregado, foi erro do empregador. E o empregado não pode ter esse prejuízo de jeito nenhum. Se não for resolvido amigavelmente, ela não pode perder, ela vai entrar com a ação, né? E certamente ela vai ganhar e não vai ter nenhuma perda em relação a essa questão. Então, para entrar com uma ação nesse caso, o que é preciso reunir de documentação? Olha, a documentação, ela vai demonstrar o tempo que ela passou lá, ela vai puxar um extrato. É importante que ela requeira o extrato do FGTS dela, que vai ali já vem demonstrando que não houve um recolhimento. E quem faz esse recolhimento? O empregador. Né? Então, já fica bem fechado que houve alguma coisa aí que tem que ser resolvida. Então, basicamente, é esse o encaminhamento e procurar um advogado trabalhista. É sempre muito importante isso. Verdade. Antes de procurar um advogado, de requerer mesmo o direito na justiça, pode tentar um diálogo com a empresa, sabendo você que você tem esse direito. Exatamente. Né? O diálogo sempre Exatamente. pode funcionar. Olha, isso que você falou é a saída para muita coisa. Existe, inclusive, hoje, Tamires, uma coisa que a gente chama, um instituto chamado mediação. E a mediação, a arbitragem também, a conciliação, são institutos hoje, né, que resolvem as coisas antes da justiça de forma assim rápida e segura, dando um título executivo, não deixando ninguém, digamos assim, em falso. Né? Pode ser resolvido então, sim. De repente, esse trabalhador procura o empregador primeiro, pode ter acontecido algum imprevisto também no orçamento financeiro da empresa, a pessoa pode estar passando por algum tipo de dificuldade, conversa, já ciente que você tem esse direito, e aí conversa, de repente consegue resolver sem precisar procurar a justiça. E a melhor coisa, porque rapidamente recebe, quando vai para a justiça, às vezes demora por demais, o recebimento também demora, e tudo é o conselho. Seja o que for, seja o conflito que for, procure fazer acordo. O acordo é muito melhor do que uma boa briga. É isso mesmo. E assim, com essa orientação, a gente chega ao finalzinho do nosso quadro Seu Direito, aqui com a doutora Emília Corrêa. Muito obrigada. Obrigada a você. Pela participação aqui no Obrigada Balanço a você. Geral, Deus abençoe você. Amém. Você Tchau, também. tchau.